Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Tomás de Aquino. Olá, meu nome é João Paulo e este é o último episódio desta série do programa Bíblia para a Igreja, o episódio que encerra as devocionais na carta de Paulo aos Efésios. Nós encerraremos com o capítulo 6, versículos 21 a 24, a conclusão epistolar do apóstolo. O texto nos diz assim: E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa conclusão, nós temos duas sessões bem destacadas, bem separadas. A primeira é um relatório que Paulo apresenta a respeito da ida de Tíquico, provavelmente o portador da carta de Paulo aos Efésios, aquele que levou a carta até a cidade de Éfeso. E Paulo diz que ele está enviando Tíquico para que eles saibam como Paulo está. Tíquico é definido como um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Paulo diz que está enviando a Tíquico para que os efésios saibam da sua situação e para que Tíquico console o coração dos efésios. Nós podemos extrair desse trecho a importância do serviço cristão, a importância da comunhão cristã, a importância de nós termos irmãos que nos ajudem a caminhar na nossa caminhada cristã. Paulo já falou que apóstolos, evangelistas, profetas e pastores mestres são presentes que Deus concede à sua igreja para que a igreja se torne madura em Cristo Jesus. E aqui Paulo confirma isso ao enviar Tíquico para os Efésios, para que Tíquico, esse amado irmão, esse irmão fiel, não só informasse, fosse um representante de Paulo entre os Efésios, mas para que ele também consolasse o coração dos Efésios. Como nós precisamos de cristãos maduros que nos ajudem na nossa caminhada na fé. Finalmente, a última parte da carta. Paulo conclui a sua carta de maneira muito semelhante à forma como ele começou. Paulo começou a sua carta com graça e paz. E ele termina a sua carta com paz e graça. Notem, paz seja com os irmãos e no versículo 24, a graça esteja com todos. Para Paulo, graça e paz são um grande resumo de toda a sua teologia. Tudo que nós somos de bom, nós somos pela graça. Toda a nossa salvação está ligada à graça. Todos os dons espirituais estão ligados à graça de Deus. Toda a responsabilidade que recebemos para servir a outros tem a ver com a graça de Deus. Nossa caminhada em santificação tem a ver com a graça de Deus. E essa graça que nos salva, ela também nos dá paz. Assim, Paulo clama ao Senhor nessa bênção final e nessa forma de oração e desejo que a paz do Senhor seja com aqueles irmãos, a shalom de Deus, aquela paz interior no coração, paz de quem sabe que está em harmonia com Deus, paz com o próprio Deus, não é mais a ira de Deus que está sobre nós, mas justificados pela fé nós temos paz com Deus. E paz agora com os meus irmãos. Se Deus pela graça me deu paz com ele, então agora eu tenho que estender essa paz aos meus irmãos. Por isso que Paulo acrescenta: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A maneira que nós vamos promover essa paz na prática, nas nossas igrejas, nos nossos relacionamentos, é tendo esse amor com fé, essa disposição de amar sacrificialmente com base na nossa fé. É porque nós cremos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, que nós vamos amar sacrificialmente os nossos irmãos
e ao fazer assim, seremos promotores da paz, seremos pacificadores. Finalmente, a última bênção que Paulo roga sobre a igreja: a graça esteja com todos. Mas note que Paulo qualifica. Quem são esses todos sobre quem a graça de Deus deve repousar? A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a carta de Paulo aos Efésios falou muito a respeito da predestinação, da doutrina da escolha soberana de Deus. Deus escolhe soberanamente pessoas para que essas pessoas sejam adotadas como seus filhos. Mas a maneira que isso se mostra na prática, na vida de cada um, é por meio do amor que nós temos para com Jesus. Se você não ama Jesus de maneira sincera, se você não tem um sentimento intenso de amor por Jesus, e se você na prática não faz nada por ele, você não é um predestinado, você não é um salvo, você não é um crente, e a graça de Deus não está sobre você. Mas se você tem buscado amar sinceramente o Senhor Jesus, você nega a si mesmo, você faz aquilo que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se o teu amor por Jesus mostra-se de maneira prática em atitudes de autonegação, se você ama os seus irmãos de maneira prática e serve os seus irmãos por causa de Cristo, se submete às autoridades por causa de Cristo, luta por uma vida de santidade por causa de Cristo, se você tem vestido a armadura de Deus para entrar nessa batalha espiritual e o tem feito de maneira fiel, cheio de oração por causa de Cristo, se você vive uma vida séria na sua vida cristã por causa de Cristo, então que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Essa é a carta de Paulo aos Efésios, um escrito maravilhoso, profundamente teológico e profundamente prático, porque essas coisas nunca podem ser separadas uma da outra. Que dessa forma o Senhor Deus nos abençoe profundamente. Que a paz de Cristo e a graça de Cristo esteja sobre vocês.